Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje de uma maneira bastante especial, por ser véspera de Natal. Estamos muito felizes em estarmos aqui através dessa gravação. Espero que todos estejam em família, bem, feliz, esperando aí a hora de estar em confraternização. E eu convido a todos para que possamos juntos elevarmos nosso pensamento ao alto, buscar ali a inspiração dos espíritos protetores e amigos, chamar para perto de nós os nossos anjos guardião, para dentro dos nossos lares, que ele possa vibrar em amor, em paz, em harmonia, que possamos estar em confraternização com todos aqueles de uma maneira bastante equilibrada, saudável e feliz. Hoje é um dia especial para nós, até porque temos um convidado muito nobre, muito querido. Hoje estará junto conosco, comigo e com o Beto, o nosso irmão Lauro. E eu convido os dois para vir cumprimentar vocês. Olha, Fernanda, eu agradeço pelas palavras, querido, ótimo, mas nobre ainda não, viu? Mas agradeço muito pela recepção e desejo a todos aí também uma véspera de Natal, que seja com muitas boas reuniões com os encarnados e boa reunião também com os bons desencarnados também, né? Então, que os bons espíritos possam nos conduzir nos melhores pensamentos possíveis. Eu também quero dar as boas-vindas para o Laurim, que é sempre importante estar com ele. Mais do que nunca, é muito gostoso estar na presença da Fernanda, nesse programinha nosso que a gente já acostumou fazer nas quintas-feiras, que é compartilhar a doutrina espírita, estudando de uma maneira simples, tranquila, com bastante humildade no enfrentamento das questões, ouvindo principalmente. Então, para mim, é uma satisfação. Quero desejar a todos e a todas um Feliz Natal, que vocês tenham paz, que vocês tenham harmonia no lar, que vocês tenham, acima de tudo, saúde física e mental para poder enfrentar as vicissitudes, os problemas. Lembrando a todos e todas do distanciamento social, do uso da máscara, do álcool em gel, de deixar para uma outra oportunidade o uso das bebidas alcoólicas. Nós não temos fundamentalismo nenhum, nós estamos preocupados com a segurança, com a saúde, com a harmonia no lar de cada um. É sempre importante nós buscarmos esse exercício de harmonizar o nosso ambiente, para que nós possamos harmonizar mentalmente o nosso corpo, o nosso redor, com as pessoas. Eu já me sinto aqui harmonizado na presença do Lauro, na presença da Fernanda. Então é assim, nesse astral bem alto, que nós vamos começar sem antes, né? Não deixar de dizer, Laurim, eu tenho dificuldade com isso também, mas uma coisa que eu venho aprendendo. Quando pessoas queridas trazem esses elogios para nós, vamos aceitá-los, porque vem do coração e a gente merece, com você não é diferente. Então, nobre é uma palavra muito bem utilizada para você. Fernandinho, eu passo para você, nós estamos no item 3, inteligência e instinto, do livro 1º, capítulo 4, terminando aí o princípio vital, para entrarmos no livro 2º. Então, está contigo. Bom, hoje nós vamos, então, começar na pergunta de número 71, item 3, inteligência e instinto. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se, senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Aí tem uma nota, né, de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados
formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Se recorrermos à Gênese espiritual, no capítulo 11, item 18, nós vamos verificar a seguinte questão, que o corpo, o espírito, quando ele se separa do corpo e entra na espiritualidade, ele logo, né, alguns com algumas diferenças de tempo, mas ele recobra a consciência de si mesmo, enquanto o princípio vital, ele volta ao fluido cósmico universal. E o espírito mantém a sua individualidade, portanto, a sua inteligência. Então, a inteligência ela é um atributo do espírito e não do princípio vital. Na pergunta de número 72, qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. 72A, Kardec indaga. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila? Como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dada ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Ainda mais uma vez, se a gente recorrer à Gênese espiritual, nós vamos ter mais informações a respeito, vai clarear um pouco mais os nossos pensamentos, e a gente sabe que o espírito, ele é criado simples e ignorante, e a inteligência, ele é algo progressivo, ela é conquista, né? Ela é uma faculdade que você vai conquistando a cada nova oportunidade de existência, cada vez que há ali o exercício para que possamos aprender um pouco mais, você vai ampliando essa faculdade. Então, assim, seria interessante que a gente pudesse também, junto, fazer o estudo desse capítulo 11. No item 73, o instinto é independente da inteligência? Precisamente, não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, considerei aqui como sendo ali o nosso princípio de inteligência, o instinto, né? Que é aquela inteligência, vamos falar, rudimentar, que a gente não consegue ainda passar ela pela razão para que ela possa entrar em exercício, né? Aquilo quando a gente age ali na maneira do impulso, né? Que seria esse instinto, mas não deixa de ser ali um movimento da inteligência. 74. Pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Então, eu penso assim que é através desse treino, né, que a gente vai tendo aí, da gente se lapidar, se burilar em cada existência, a gente vai conseguindo passar ali aqueles atos do instinto para a questão, né, assim, de colocar ele de um modo racional para que a gente possa saber se a gente vai atendê-lo ou não. Enquanto a gente ainda está ali lapidando a nossa questão intelectual, é difícil frear alguns instintos. Só depois que a gente vai aprimorando, que a gente consegue estar freando alguns instintos e usar mais a parte racional. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Muito interessante essa questão aqui, né? Para a gente poder estar refletindo a respeito, seguir um pouco mais as nossas intuição, né? Saber ali distinguir o que é bom do que é ruim. 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível?
ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Aí Kardec coloca aqui uma nota. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por seres quase sempre espontâneos às suas manifestações. Enquanto as daquelas são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Esse finaliza aí o nosso livro 1, né, a primeira parte do Livro dos Espíritos, e a gente passa aí para o Beto e o Laurim fazer seus comentários. Eu acho... Vou passar para o Laurim primeiro aqui. Você fala aí, Laurim. Não, mas aí tá indo na ordem. Manda brasa. Tá. É um assunto um tanto quanto inteligente, que quando Kardec traz esse questionamento, né, o princípio vital, ele é a inteligência, a gente vai lembrar que, né, o princípio vital é esse elemento ainda desconhecido por nós, que dá origem à vida orgânica. Ele, vamos dizer assim, é o combustível da vida orgânica. Então, aí ele já vai dizer na questão seguinte, né, que, por exemplo, naquela matéria bruta, no mineral, por exemplo, ali não há vida orgânica. Enquanto que na planta, que já no mineral inorgânico, né, enquanto que na planta, que já é um ser orgânico, esse princípio vital, ele se manifesta de alguma forma, né, dando vitalidade àquela planta. Só que, veja, a gente percebe que é um processo de desenvolvimento no mineral ou no inorgânico, ele não se manifesta, ele vai começar a se manifestar no orgânico, iniciando pela planta, só que é um processo em desenvolvimento, e nós vamos ver mais à frente, quando vai tratar, por exemplo, aquela planta carnívora, né? Que ela já está num processo saindo do vegetal, numa transição para o animal, ou seja, aquela planta ela já está propícia a desenvolver naquele princípio espiritual que está experienciando ali, a já vivenciar no ser orgânico mais complexo, que seria, no caso, o animal, né? O animal mesmo. E depois de uma longa e longas experiências para o homem. Então, a gente percebe que o princípio vital, ele vai se desenvolver, ele vai dando essa vida orgânica, mas, claro, que limitada à condição de cada ser, aonde ele vai ali estagiando. Por exemplo, no vegetal é de uma forma, no animal é de uma outra forma, e no homem é mais complexo ainda, porque aí já é regido por uma inteligência racional, né? Eu quero passar para o Beto, depois a gente continua o nosso... Ô, Lauro, acho que poderia seguir por aí, porque você inclusive lembra aquela pergunta lá, 60 e alguma coisa, que ele queria saber o seguinte: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? 66. Ele vai dizer assim: sim, modificado segundo as espécies, que foi o que você falou. Então, aqui você está conciliando com o estudo nosso anterior das questões 60 e seguintes, né? Eu queria ir direto para duas questões ali, queria jogar aqui para a gente fazer uma reflexão a respeito. Primeira pergunta, 72, que fala assim: qual é a fonte da inteligência? Aí, de acordo com a resposta, ele vai perguntar assim: poderíamos dizer que cada um tira uma porção de inteligência dessa fonte universal? Porque pergunta: qual que é a fonte da inteligência? A inteligência universal. Mas olha que a resposta dos espíritos, ela precisa ser muito bem identificada, porque aí no quesito seguinte, o Kardec coloca se, em razão daquela resposta, se seria lícito, então, entender que eu, de alguma maneira, assimilo da fonte universal essa inteligência.
por magnetismo, enfim, lá uma forma qualquer. Eles vão dizer assim, errado, você está apresentando uma comparação. Na prática, a gente sabe que a fonte é Deus. Praticamente aqui é isso. Inteligência universal, qual é a suprema inteligência? Não tem um poço de inteligência. Nós temos uma inteligência que criou tudo. Então, a criatura, muito provavelmente, todos os seus atributos e faculdades vão ter do Criador a fonte. Agora, não significa que o atributo da criatura seja idêntico ou o mesmo atributo do Criador. Então, não foi lá e buscou. Só que eles disseram o seguinte, não sei. Você precisa aprender não saber das coisas. E no estágio que nós estamos, nós não podemos penetrar nesse segredo. E aqui ele não falou não os espíritos, porque ele falou ao ser humano. Então, enquanto ser humano encarnado, não é lícito. Até porque, com o orgulho e o egoísmo que ele vai mencionar lá embaixo, se a gente soubesse onde está a fonte dessa inteligência, a gente ia começar a colocar isso dentro do saquinho e vender para os outros. Né? Aqui, você está muito burro, vou te vender uma inteligência. Né? Então, passo para a Fernanda e para o Laura. Não, muito interessante, né, essa parte do comentário, né, a gente precisa mesmo aprender que certas coisas nos é limitado, que não tem como a gente estar penetrando, até porque, enquanto encarnados, nos falta sentido, né, a gente já estudou isso em questões anteriores, que quando a gente desprende da matéria, a gente amplia ali tantos os sentidos que nós já temos, quanto também nos é dado outros sentidos, para a gente poder entender melhor algumas coisas, né, então, a questão da matéria nos atrapalha ainda e muito. E também, assim, eu acredito que a inteligência é algo que a gente pode estar exercitando. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tenta melhorar, né, compreender as coisas, a gente vai estar dando ali oportunidade para que ela se amplie. Então, ela é uma faculdade no qual a gente pode, sim, estar tentando moldar da melhor maneira possível, dentro dos limites que nos é permitido. E aí, né, Fernanda, Beto e a todos que estão nos assistindo, quando, né, Beto, na questão que você acabou de comentar, ser uma fonte, a inteligência sendo uma fonte, né, quando a gente pensa em fonte, parece que logo a gente nos remete a pensar assim, então sai uma porção de lá, de inteligência para cada um de nós, né? É isso que o Beto falou, nesse aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado para não levar ao pé da letra, muitas das vezes, a resposta, né? Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, como você bem citou, Fernanda, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão dizer lá que nos mundos primitivos, a vida é toda material. Ou seja, o homem, nas suas primeiras encarnações, ele vive única e exclusivamente pelo instinto. Então, o instinto rege a sua vida. Ele vive para reproduzir, ele vive para se alimentar, né, para esconder, para caçar, enfim, o que for, sempre regido pelo instinto. E depois vai dizer se o instinto e a inteligência ali, né, se confundem. Não, ela não se confunde. O instinto, ele sempre existiu. A inteligência, o espírito ou o homem, ele vai desenvolvendo. E ele, à medida que a sua inteligência desenvolve cada vez mais, ele vai dando qualidade ao seu instinto. Então, aquele instinto animal, ele passa pela inteligência a usar com mais racionalidade aquele instinto. Então, nesse sentido, tem um paralelo. Não, olha, instinto, inteligência. Então, instinto enquanto animal. E a inteligência que vai sobre se colocando acima da matéria, ele vai dando qualidade a esse instinto. Então, você já começa a usar de forma mais inteligente o seu instinto, né? Eu queria aproveitar o seu comentário, Laura e Fernanda, para a gente raciocinar na seguinte hipótese aqui. Quando a gente fala aqui alguma coisa que a gente foi ler, apropriar do conhecimento, a gente fala assim, não, isso aqui está ininteligível. E a gente fala assim, mas que diacho que é isso? Incompreensível.
Então, o que é a inteligência, a inteligibilidade? Compreender. Então, na prática, é a capacidade de compreensão. E nós, então, temos a capacidade de compreensão. Qual é a fonte de todos os nossos atributos, de todas as nossas competências e etc? Nós temos uma fonte universal. Só que aí o Kardec também, e aí você falava, me reportou a isso. Parece que no pensamento do Kardec foi assim. E aí vou dizer por que eu estou nesse pensamento. Lá no princípio, ele falou assim, mas princípio vital é o quê? Dá quase uma ideia de que princípio vital é o perispírito, porque ele fala, é o liame que liga a matéria e o espírito. Mas aquele espírito é com E, é princípio inteligente, então não é espírito ainda, né? Então, é princípio vital. Tá, princípio vital faz o quê? Ele dá vida para a matéria orgânica, ele dá o processo aí da atividade, movimento, etc. E aí, o que o Kardec falou aqui agora? Mas você está falando que é uma fonte universal? Me parece que o Kardec falou assim, mas será que essa fonte é a matéria cósmica universal, da onde nós temos, por exemplo, os estados vibratórios da matéria? Eu vou encontrar o perispírito como um deles, princípio vital como um deles. Será que a inteligência também deu essa ideia? Eu estou especulando, viu, gente? Que é profundamente especulação. Não sei o que passava pela cabeça do Kardec. Estou tentando entender essas questões, porque dá esse entendimento aqui de que ele quer saber assim, eu fui lá, peguei uma porção da inteligência, porque o princípio vital é uma variação, então é uma porção. Cada indivíduo vai ter lá a sua porção de princípio vital. O perispírito não deixa de ser também uma porção que vai revestir, vai ser um revestimento do espírito, né? Então, pensei isso aí, queria saber a opinião de vocês. E, por fim, para encerrar a minha participação, para lembrar dessa questão do instinto que o Lauro acabou de mencionar, né? Que o instinto seria infalível se nós não falseássemos pela nossa má educação, que é a partir do conhecimento que a gente apropria, da razão que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, e uns mais egoístas, outros mais orgulhosos, mas nós temos esse conjunto aí de paixões que vão, por um tempo, prejudicar o julgamento que nós poderíamos fazer favoravelmente a cada um de nós pelo instinto. Porque quando nós estávamos nesse período e nós só tínhamos o instinto, você tinha que confiar cegamente no instinto, né? Então, assim, você sentiu que determinado moita ali tem uma cobra, então você já corre léguas. Eu não vou experimentar ir lá. E o que o ser humano faz? Ele vai lá com o pezão, ele dá uma pisadinha para ver se ele sentiu, já até arrepiou, né? Mas ele vai lá e arrisca. Então, dentre essas coisas, seria o que eu pensei aí. Passo para o Laurim, e depois a Fernanda já faz seu comentário e os encerramentos aí também, né, pessoal? Beto, toda especulação, ela tem que ser exposta para que a gente possa realmente meditar sobre, porque eu acho que um estudo é isso. Olha, eu imagino isso. Opa, peraí, vamos marcar isso aqui, pode ser que isso lá no futuro a gente encontre aí uma razão de ser. Nada pode ser descartado. Pessoal, existe hoje, se vocês buscarem na psicologia, um estudo profundo chamado sobre inteligência emocional. Dentro da neurociência, dentro da hipnose, compreende-se que a emoção, ela é fisiológica. Então, eu estou tranquilo aqui, de repente, do nada, por algo inconsciente, eu começo a sentir medo, raiva, tristeza, algo inconsciente. E o meu corpo reage, né? A inteligência emocional é essa capacidade que eu tenho de lidar com isso, com esse momento no qual eu estou vivendo agora. Medo, raiva, qualquer coisa que seja uma emoção. Então, a emoção, ela é natural do ser humano, o instinto. É natural, é orgânico. Mas como eu vou lidar com esse instinto é que é o X da questão. Então, muito isso aqui.
É natural eu sentir medo de atravessar uma rua, eu sair de noite porque a violência está grande? Ah, eu me deparo com um cachorro que pode me atacar, como é que eu vou lidar com isso? Tudo isso, o instinto é esse alerta. Aí a inteligência vem e modula esse instinto, me dando uma capacidade racional para que eu possa lidar com aquele momento ali. Por exemplo, imaginem, vocês estão em alto mar. Aí vocês estão ali nadando, sei lá, mais afastado da praia. De repente, você olha para um lado, você vê um tubarão se aproximando. Consegue imaginar uma cena dessa? A primeira coisa que nós vamos pensar, eu paro para esse tubarão não me perceber, ou eu tento nadar o mais rápido possível, fugindo dele, ou, na pior das hipóteses, vou sair no tapa com esse tubarão para ver se eu não... Então, isso tudo é a nossa inteligência nos dando condição, né? Usando essa comparação chula aqui, só para a gente ver. Então, nos nossos momentos diários, do dia a dia, nós muitas das vezes somos chamados a usar a emoção. E muitas das vezes nós temos a inteligência para lidar com essa emoção, mas aí a gente ignora essa inteligência e simplesmente a nossa emoção. Ah, a Fernanda me falou algo que eu não gostei, eu já quero soltar a cachorrada em cima dela e ponto final. É o instinto não trabalhado pela inteligência, pela razão, né? E, então, é um assunto muito gostoso de se falar, né? O assunto do princípio vital, a gente vai ver Kardec falando sobre ele na Gênese, aonde né, os nossos órgãos agindo, né, o princípio vital agindo sobre os nossos órgãos, mas que o perispírito tem a sua parte de contribuição alimentando esse princípio vital, que é pelas nossas boas vibrações ou pelas nossas más vibrações, pensamentos e sentimentos. Eu quero agradecer aqui à Fernanda pelo convite, ao Beto também pelo convite. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento e desejo a todos um Natal abençoado. Muita paz e muita luz. Gratidão a todos. Nossa, nossos momentos passou muito rápido, né? Quando passa rápido é porque estava bom, né? Então, muito interessante, tudo aí que vocês trouxeram aí de comentário, enriqueceu muito o nosso estudo de hoje, que maravilha, né? E assim, só chamar a atenção aqui para nós na questão 75, onde ele fala que o instinto pode também conduzir ao bem. Então, realmente, a gente precisa aí trabalhar esse nosso lado emocional, trabalhar esse nosso lado racional e aprender a utilizar o instinto como algo positivo. Muitas vezes, quando a gente fala nele, a gente já logo relaciona ele com esse lado animal e um lado que talvez não seja positivo. E, na realidade, ele pode sim, ele deve ser utilizado para nos guiar também para as coisas do bem, para as coisas boas. E eu gosto muito quando ele traz essa informação aqui para nós na questão 75. Nós vamos chegando ao final, né, do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Teve muito rico, muito bom estar aqui com vocês. Eu também quero deixar meu abraço fraterno para todos que estão aí reunidos em casa com as suas famílias. Faço as palavras do Beto, a minha também, que a gente tenha bastante cautela, bastante prudência, né? A gente está vivendo aí uma situação ainda um pouco delicada, então que tenhamos cuidado conosco e com aqueles que nos são caros. E eu queria finalizar essa participação de hoje com um parágrafo de Meimei, que eu gostei muito, e ela fala o seguinte para nós: não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos, pouco a pouco, a estar com Ele, em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. E eu passo para você, Beto, fazer o fechamento de hoje para nós. Pessoal, eu acho que com essa oração falando aí meio, pedindo para a gente refletir, só dizer mais uma vez, assim, que foi fantástico estar aqui com todos e todas. A gente fez aí um conjunto de vários vídeos, todo momento aqui nós estamos exposando o nosso desejo de que o mundo seja melhor e mais feliz,
mas depende de cada um de nós, paz e harmonia, né? Então, que gostoso a gente fazer o nosso, praticamente aqui, o nosso, os nossos últimos programas aqui, né? E tendo a companhia do Laurinho aqui conosco, né? Eu e a Fernanda gostamos muito. Se ele pudesse, quem sabe, estar com a gente aqui, para enriquecer, e é sempre bom. Tem bastante lugar na nossa cachola para a gente aprender, e aí é um manancial rico. Eu vou fazer diferente, já que você pediu para eu encerrar, eu vou pedir para o Lauro falar aqui uma palavrinha final aqui com todos e todas, que é sempre uma oração. Então a gente vai terminar com essa ideia da meia-meia aí e trazendo aqui o Laurinho para poder falar com a gente também. Olha, gente, depois dessa meditação, né, dessas palavras de Meimei, é até complicado falar alguma coisa, porque realmente, né, falar em Jesus numa data como o Natal chega a ser simples, porque nós estamos motivados a isso, né? Então, nós temos, naturalmente, nós temos um sentimento de paz, de querer bem, um sentimento natalino mesmo, em função da figura de Jesus. Mas o ideal, como diz a Meimei muito bem, é que nós vivamos Jesus, mesmo que todos os dias, poucos instantes da nossa vida por dia, até que um dia Jesus passe realmente os seus exemplos, os seus ensinos, passe a fazer parte, passe a viver na nossa vida como espírito, como seres humanos e como espíritos imortais que somos. Jesus é o nosso modelo maior e ele não está distante de nós, né? Tudo que ele nos ensinou aqui, ele nos ensinou como homem. É como se ele dissesse, tudo isso que eu estou fazendo, vocês podem fazer. Ele não nos ensinou nada além daquilo que não está no nosso alcance. Então, partindo desse princípio, né, e sempre que nós lembrarmos de Jesus, a gente lembra de Jesus não crucificado, mas de Jesus vivo. Jesus mostrando que é uma fonte de amor inesgotável e que ele conquistou ao longo de toda a sua vivência como espírito e durante todas as suas experiências até chegar aonde ele chegou, estar mais próximo de Deus, que é o nosso Pai. Então, esse é o nosso objetivo, e que esse Natal de 2020, ele seja um marco para todos nós cristãos, né? Para que possamos vivenciar Jesus poucos instantes da nossa vida, até que um dia ele passe a ser vivido constantemente. O nosso pensamento seja pensamento voltado somente para Deus. Então, mais uma vez, paz para toda a humanidade, é o que nós aqui desejamos, Fernanda, e eu falo aqui em nome do Mateus e do canal Revelar. A todos, muita paz e um Feliz Natal a todos.